O Fux foi atropelado pelo STF, ele tinha pedido para fazer uma correção gramatical e hoje o STF publicou o acórdão do caso Bolsonaro. Houve um atropelo? Desconsideraram o Fux? Eu vou explicar isso tudo para você. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional e já peço a você que deixe o seu like. Você vai deixar o seu comentário, fechar o chat e deixar o seu like, porque assim o algoritmo entende que o conteúdo é relevante para você e distribui para mais gente. E depois disso, ou antes disso, você se inscreve aqui no nosso canal, venha fazer parte da nossa comunidade. Bom, ontem circularam diversas notícias de que o Fux teria pedido para fazer correções gramaticais no seu voto. E, de fato, isso não é muito comum, não é? Inclusive, deveria ser comum, sobretudo nos votos do Moraes, que são horríveis gramaticalmente, não só juridicamente, mas também gramaticalmente, mas não é comum. A correção gramatical, a correção material de um voto é algo que pode ser feito pelo juiz sem que a parte peça, ou seja, sem que haja uma motivação, sem que haja um recurso, uma peça do advogado da defesa pedindo, tem aqui um problema no voto, que é o que a gente chama de embargos de declaração, e essa omissão, essa contradição precisa ser corrigida. Quando há um erro material, o próprio juiz pode fazer isso sem a parte pedir. E foi isso que o Fux fez. E quando isso foi feito, já se alimentou, então, uma possibilidade de que ele agisse estrategicamente, de que ele alterasse o seu voto. Eu não acreditei nisso, porque se houvesse uma alteração estrutural do voto, vamos dizer assim que o Fux estaria jogando fora das quatro linhas. E é justamente o que ele tem criticado nos seus colegas, nos demais ministros. Se ele critica que os demais ministros estão jogando fora das quatro linhas, não dá para conceber que ele também o faça numa situação como essa. Então, eu não acreditava nisso. A outra vertente é de que ele seguraria o julgamento, né? Então ele guardaria aquilo por meses e isso faria com que o Bolsonaro não pudesse ser condenado definitivamente e preso. Só que o Bolsonaro já está preso, então qual é a vantagem? Com a publicação do acórdão, nasce a possibilidade de uma condenação definitiva do Bolsonaro, mas também nasce a possibilidade de um recurso. Pode haver agora um recurso ao plenário, e o recurso ao plenário ele é mais vantajoso do que fazer com que o Bolsonaro siga preso. Está preso em casa, mas é uma prisão pior do que se ele não estivesse em casa. E acho muito difícil que uma condenação definitiva do Bolsonaro, com o estado de saúde, inclusive, em que ele se encontra, seja feita numa cadeia. Muito provavelmente ele vai permanecer, ou deverá permanecer, em prisão domiciliar. Então não vejo muita diferença em se postergar, em se protelar o final desse processo. Muito bem, dito isso, o Fux fez esse pedido, nasceu essa expectativa e hoje vem essa publicação desse acórdão. Houve um atropelo? Não houve um atropelo. Na verdade, o Fux ele pediu para fazer essa correção gramatical, fez rapidamente, devolveu o voto para a relatoria e o acórdão foi publicado já com a alteração dele. Então, a notícia de hoje é essa: a publicação do acórdão do STF sobre o caso Bolsonaro ocorre após o Fux devolver o seu voto com a tal da correção. E isso mostra que ele realmente iria fazer e fez apenas, sabe-se lá qual, mas enfim, uma correção gramatical. Então o acórdão foi publicado, né, com a alteração do Fux. Ele já corrigiu, ele já devolveu o voto e com isso o acórdão foi publicado. Não houve um atropelo, pelo menos não explícito. Se pressionaram o Fux internamente, aí a gente não sabe. Mas do jeito que o Fux tem se comportado, acho muito difícil que diante de qualquer pressão ele recuasse ou ele cedesse, porque ele não tem feito isso. Não tem baixado a cabeça para nenhum deles. Nem para o Moraes, nem para o Gilmar, que são os manda-chuvas do STF. Um é a cabeça, o outro é a caneta. É isso, meus caros. Agora, a partir desse momento, abre-se o prazo para recursos do Bolsonaro, acredito que virão, e talvez, quem sabe, em algum momento, o plenário possa reavaliar essa decisão
do Moraes. É dessa decisão que, na verdade, essa acusação que desde a PGR até o último momento é toda ela do Moraes. Um abraço.